Boa tarde, o pessoal já está chegando, a Aline chegou também. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando. Eu vou liberar aqui a Aline para entrar. Vamos ver se a Aline entra. Sejam bem-vindas, todos que estão aqui. A Aline chegou! Oi, Renata. O dia tão esperado chegou, né, Aline? Ai, que bom, finalmente. Estou muito feliz. Finalmente, também estou super feliz e nervosa, você acredita? Não É acredito mesmo? nisso. Ah, tô ansiosa hoje, não sei porquê. Ai, Coisa mas muito boa. feliz e agradecida com o convite, né? Que você aceitou de estar comigo hoje aqui nesta live. Eu vou fazer uma introdução aqui, daí depois eu te passo um pouco a fala, tá bom, Uhum. Aline? Tá, então, assim, eu quero agradecer a todos que estão aqui, que vão assistir esse vídeo depois, porque ele vai ficar gravado, e que a gente possa realmente ter um bate-papo super gostoso, que vocês possam interagir aqui nos comentários, eu acho que vai ser super bom. Então, para quem não me conhece, quem está vindo aqui por meio da Aline, eu sou psicóloga e trabalho atendendo online e no meu consultório aqui em São José dos Campos. Tem um quadro num programa de TV aqui de São José dos Campos, que é a TV Band Vale. Ela tem um programa nos sábados de manhã que se chama Programa Manhã na Band. E tem um quadro que se chama Café com Renata Bueno. Neste último sábado, o tema foi sobre burnout. E por isso que eu falei assim, poxa, eu vou convidar a Aline se ela quer vir aqui trazer um pouco da história dela, que viveu essa síndrome, e a gente possa conversar um pouco, esclarecer dúvidas e bater um papo a respeito desta jornada da Aline e deste tema tão importante, principalmente nas empresas, né, que as pessoas vivem. Então, assim, a Aline é diretora industrial da Baia, de Camaçari, em Salvador, né, na Bahia, em Salvador, que fica na Bahia. Então, é uma pessoa mais executiva, sabe, com uma vida super demandante, mas que tem uma carreira super brilhante também, né? E tenho o prazer de ter ela como minha cliente, de poder acompanhá-la nesta jornada do autoconhecimento, que é fundamental para você ter uma boa saúde mental. Então, eu sinto muito, muito, muito feliz. Assim, eu falei para a Aline que é uma gratidão que ela não tem noção de poder ter sido escolhida por ela para poder participar dessa jornada dela. Então, eu vou dar a palavra para a Aline um pouquinho para ela falar, e daí eu vou entrar com as perguntas para falar desta síndrome, que é o burnout. Eu entrei em contato com a minha sobrinha nos Estados Unidos. Meu Deus, será que a pronúncia é certa? É burnout? Como que é? Não, é burnout mesmo, tia, então vai por aí mesmo. Eu falei, então tá bom, não precisa falar. Na verdade, é um esgotamento físico e mental que a pessoa passa decorrente do trabalho, mas é de outras condições de vida também. Mas ela é uma síndrome que acontece no contexto do ambiente de trabalho. Então, eu vou passar a voz um pouquinho para a Aline se apresentar, para que daí eu entre com algumas perguntas aí. Renata, obrigada. É muito recíproco. Quando você me fez o convite, eu respondi, puxa, eu estou muito entusiasmada, porque eu sou sua fã, né? Você sabe disso. A Renata é minha psicóloga já tem um pouquinho mais de 4 anos. E é realmente uma jornada de autoconhecimento que a gente tem a oportunidade de fazer todos os dias, sozinho e a cada semana, de poder estar junto nas sessões e se descobrir. Então, estou muito feliz com esse momento. Sou engenheira química de formação, trabalho na manufatura de coração, é a área que eu sou muito apaixonada. Trabalho hoje na Bayer, sou responsável pela unidade da Bayer em Camaçari.
fica no polo petroquímico. Eu moro em Salvador, então venho e volto para cá todos os dias, ou quase todos os dias. Tive o real grande privilégio de trabalhar em 4 grandes empresas. Trabalhei a maior parte da minha carreira na P&G, na Procter Gamble. Depois passei um pouquinho mais de 2 anos na Mondelez, alimentícia. Tive a oportunidade de trabalhar na Cargill, que é uma empresa agro, mas estava no ramo alimentício. E hoje estou na Bayer, né? Tive 3 anos na Bayer em São José dos Campos, onde conheci a Renata. E hoje estou na Bayer aqui na Bahia, com grande prazer, cuidando dessa unidade aqui e podendo me desenvolver e conhecer mais do povo baiano por aqui. Sim, sim, sim. Então, Aline, assim, olha o currículo dessa mulher e olha a história que ela tem. E é um ser humano que esse é um detalhe perto do que é a dimensão do que é a Aline. Eu posso falar com toda a propriedade porque a conheço mesmo. Então eu sei que, tirando todos esses títulos, é um ser humano assim de primeira linha, de assim, estar perto da Aline assim, é muito, muito gratificante, se aprende muito, né? Então, nessa jornada eu também tive muitos aprendizados. E vamos falar então, Aline, sobre essa questão do burnout. Como que você percebeu que você estava nesse processo? Conta um pouquinho disso para nós aqui. Houve algum despertar, sabe? Como que foi essa história para as pessoas saberem como você identificou? Tiveram, lembrando aqui de tudo que aconteceu, eu acho que tiveram vários sinais, mas aquele sinal que foi o real chacoalhão, sabe, que eu acordei para esse momento, foi quando eu percebi uma perda na minha qualidade do sono. E Uhum. é algo que eu presto muito atenção e prezava sempre muito. Minha família me conhece bem também, sabe que eu sempre nunca tinha tido problemas para dormir, né? Nem para dormir, sempre dormia muito bem, acordava com energia e não tinha problemas também para acordar. E eu comecei a cada vez ir acordando mais cedo, até que um dia eu ia acordar, acordei às 5 da manhã, depois eu passei a acordar às 4, às 3, às 2. Eu falei, daqui a pouco eu vou encontrar comigo mesmo, né? Vou encontrar comigo indo dormir, vou acordar, encontrar comigo Sim, acordando. sim. E nesse momento eu percebi que alguma coisa não estava legal. Mas eu ainda achava que era só sobre o sono. E aí eu falei com a minha mãe na época, me lembro, e ela falou, filha, eu vou te explicar o seguinte. Seu vô não dormia bem. Seu tio não dormia bem. Eu não durmo bem. Agora chegou em você. É de família isso. Aí eu Uhum. falei, não, gente, isso não é hereditário, né? Não dormir bem não Uhum. é hereditário. E a gente, o ser humano não pode viver, né, dessa forma. E eu lembro Uhum. que a gente discutiu em uma das sessões de terapia, e eu lembro quando você me fez a pergunta, Renata, há quanto tempo você não dorme bem? E aí quando eu parei para pensar, já tinha bastante tempo. E aí foi a hora em que eu me toquei que alguma coisa não estava legal e era muito mais do que isso, né? Eram muito Uhum. mais sintomas que eu estava ou negando, ou negligenciando, Sim, ou simplesmente não entendia, né? sim, sim. E neste momento, Aline, você disse aí de alguns sintomas, que é o não dormir bem. Eu acho que apresentaram-se alguns outros sintomas também que você já estava um pouco desgastada. Então, assim, na sua vivência, você identificou assim que o start foi o fato de não estar dormindo bem, já não estava dormindo, que não era uma realidade para a tua vida. Que outros sintomas porque cada um é particular, né? Embora a gente tenha alguns critérios, mas que você identifica ou lembra que você vivenciou nessa fase? É uma pergunta também bem interessante, porque outro dia mesmo eu vi um post no Instagram e falava assim: eu não sei se é TPM, se é menopausa, Sim. se é depressão, burnout ou falta de vitamina D, né? Uhum. Às vezes a gente fica confuso com os sintomas. Uhum. Então, realmente, cada experiência ela é única. Mas além de não dormir, eu sentia muita irritação. Então, Uhum. quando quando eu percebia, tudo me tirava do sério, sabe? Um carro dava uma fechada no trânsito, eu queria meter a mão na buzina
ali com tudo. Uhum. Eu não tinha muita paciência, sabe? Eu só queria ouvir os áudios do Instagram, do WhatsApp, na velocidade 2. Então, sabe, fala Sim, rápido o que tem. Nem ouvi o que a pessoa estava falando, só queria me dar a informação logo. sim, sim. Percebi que a minha concentração e meu foco caíam muito. Quando alguém ia me explicar alguma coisa, eu lembro que, tá, me explica. Não, explica de novo. Explica diferente. Parece que não entendia. Eu falei, o que está Uhum. acontecendo? Sabe, a minha cognição ficou muito, muito comprometida. E eu senti um cansaço muito forte. Eu lembro de novo das nossas sessões de terapia. Eu falava, eu estou muito cansada. Eu senti um cansaço forte. E eu só queria chegar em casa e me jogar no sofá e descansar. E Sim. eu não sentia também vontade de ter contato com pessoas. Então, Uhum. se alguém está nessa live ou vai assistir essa live, deve lembrar de me convidar para aniversário, batizado, o que for. E talvez eu até dissesse, eu vou ver, mas eu nunca conseguia ir, eu não tinha forças para ir, né? Como minha sobrinha fala, a bateria social era zerada. Eu cansei de comprar ingresso para show e perder, não consegui Sim. ir, Uhum. ou para feiras, ou para momentos que eu sentia antes prazer. E, e finalmente, eu acho que a principal sensação que me causava estranheza, né, que eu não me reconhecia, é Uhum. que eu lembro também de falar nas nossas sessões, falava assim, Renata, eu perdi a capacidade de relaxar, eu não consigo relaxar, eu acho que eu não sei mais como, como que uma pessoa relaxa, eu perdi essa capacidade e eu não sei mais sentar para tomar um café numa cafeteria, ou Sim. simplesmente apreciar a natureza, né, no meu bairro. Então, acho que esses foram, no meu caso, né, os principais sintomas que eu senti. Sintomas, né? E você fala um pouquinho disso, se tiver alguém aqui, vai lembrar que eu não participava de eventos sociais. Isso acabou tendo um prejuízo na sua vida pessoal, né, Aline? Além desse prejuízo que o burnout afetou na tua vida, o emocional, o profissional e o pessoal, teve mais prejuízos que você lembra que você se possa colocar aqui para as pessoas? Olha, Assim, que afetou tiveram vários, no lado pessoal, no lado profissional e no emocional. tiveram, tiveram diversos impactos, né? Eu lembro, entre nós aqui, que uma vez eu pedi para cancelar uma sessão de terapia porque eu não tinha força. Sim. Falei, olha, Renata, eu preciso cancelar, não tenho força para fazer a terapia, para falar, para poder trazer, né, os meus temas, eu não tenho força, eu preciso cancelar uma sessão de terapia. Uhum. Eu precisei me afastar do trabalho por um Sim. mês. Muitas pessoas, do nada, eu cheguei um dia, para os grupos maiores, eu falei, estou saindo de férias, mas para o meu grupo menor de trabalho, né, para o time Uhum. com quem eu trabalho mais perto, eu precisei falar para eles o que estava acontecendo, porque a gente se programa, né, numa escala de tirar férias, Sim. e como é que eu chego do nada, furo a fila e quero sair um mês de Sim. férias, né? O Uhum. médico falou, você precisa ficar um mês em casa, você precisa Sim. sair, se desconectar do teu trabalho, Uhum. e eu precisei comunicar minha equipe e o meu chefe, né, porque é a pessoa que sabe que eu vou estar de férias. Sim, sim. E junto com isso vem o medo, né, de ser julgada, o medo de ser rotulada. Olha, agora eu Uhum. não posso levar mais nenhuma notícia ruim para a Aline, porque senão você sabe, né, ela está sensível. Uhum. E com receio de falar para o meu chefe. Meu chefe é um alemão de 2 metros de altura, e eu falei, como é que ele vai entender, né? Vai pensar o que de mim, né? O Sim. que que ele vai achar? E eu recebi duas grandes surpresas. Um com o time com o qual eu trabalho me acolhendo e falando, pode ir, que a gente segura aqui. Uhum. E o outro com o meu chefe, que eu falei, bom, eu vou falar para ele que eu preciso sair um mês de férias porque eu tenho um tema de saúde para cuidar. Na hora ele me ligou e falou, o que está acontecendo? Sim. Me acolheu, me apoiou, fez questão de vir ao Brasil para poder conversar pessoalmente comigo, para me ver, para olhar Uhum. nos olhos. Sim. E
e desde então tem sido um apoio muito grande para mim. Então, me desafiou pessoalmente, né, Uhum. profissionalmente, né, em a gente expor uma situação como essa. Sim. Me expôs também, me trouxe impactos para o meu relacionamento, né? Eu Uhum. namoro com Uhum. Ana, aliás, nós estamos noivas, e nesse momento Ana estava trabalhando em Minas Gerais. Uhum. E a gente se costumava se ver a cada 15 dias. Eu tive que falar para ela, olha, eu não vou conseguir viajar para te ver. A gente ficou Uhum. 4 meses sem se Uhum. ver, Uhum. porque eu não tinha forças para pegar um voo, ir para o aeroporto, pegar um voo para poder estar com ela, né? Foram impactos realmente bastante difíceis, né? Pessoalmente, profissionalmente. Eu Uhum. contei muito com a ajuda da minha família, da minha irmã, da minha sobrinha, dos meus pais, Uhum. sempre me perguntando como é que eu estava. Quando eu voltei a trabalhar, até por algo que a gente conversou na terapia e algo que um colega aqui de Camaçari falou para mim. Ele pediu para não falar o nome dele, mas enfim, foi uma Uhum. pessoa que trabalha aqui que Sim. falou: você não acha que você precisava de um motorista? Então, eu tive que buscar um motorista e para mim também foi um custo pessoal, bom, um custo financeiro para mim, mas também um Uhum. custo pessoal, porque eu não deixo de me comparar e falo assim, poxa, tem tantas pessoas que dirigem todo dia de Salvador a Camaçari, são 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. Uhum. Tem gente que faz isso há 10, 15, 20 anos e ninguém teve burnout. Por que Uhum. que eu vou precisar de um motorista? Eu acho que eu cheguei Uhum. até a falar na terapia, alguém precisa me carregar para eu ir trabalhar? E, e na verdade não é sobre isso, né? Eu estava até vendo uma entrevista da jornalista da Globo, Isabela, eu acho que Azevedo, Isabela alguma coisa, Uhum. e ela comenta, ela ficou 1 ano e meio sem dirigir. E aí eu fui entendendo que cada pessoa está no seu momento, né? Cada pessoa é um indivíduo. Uhum. E realmente, no meu caso, eu não estava em condições de ficar dirigindo todos os dias para cá. E aí, Uhum. poder contar com o apoio de um motorista foi muito bom. Isso foram alguns dos impactos que eu tive, né? Uhum. Nesse momento. E essa questão de depender do motorista acabou sendo uma das ferramentas e estratégia que te ajudou também para você retomar uma vida de forma saudável, né, Aline? E me conta aqui para as pessoas quais foram outras ferramentas e estratégias que você usou que te ajudou durante o trabalho, até mesmo aqui nosso de autoconhecimento, durante sessões, que te ajudou a passar por esse processo. Olha, esse período foi um período de deserto, né? Eu diria, parecia que eu estava atravessando um deserto. E eu acho que eu pude lançar mão de realmente de várias ferramentas nesse Uhum, momento. A terapia foi fundamental. uhum, Ah, às vezes eu converso com a minha irmã, né, a Samantha, a gente fala, terapia, eu não sei se já é, mas deveria ser oferecida pelo SUS, deveria todo mundo ter acesso. Minha uhum, irmã e eu, a gente fala que se todo mundo tivesse acesso à terapia, o mundo seria melhor. Então, eu sou uma defensora muito grande da terapia. uhum, Ainda a gente vê muito preconceito com relação ao uhum, tema. Eu venho de uma família que meu pai dizia, meu pai é uma pessoa fenomenal, mas com relação à terapia, ele dizia: você não precisa de um psicólogo, você precisa de psicocinta. Olha a olha, mentalidade e é que a isso gente mesmo, tinha. né? Uhum, E aí você dizer que vai fazer terapia é porque alguma uhum, coisa está errada. Então, eu uhum, defendo muito a terapia. Essa foi uma ferramenta que me ajudou, me ajuda e eu tenho certeza que vai me ajudar muito ainda. uhum, A sim. espiritualidade, Renata, Uhum, foi e retomar a minha espiritualidade e estar mais próxima da minha crença, da minha fé, foi uma ferramenta que me ajudou demais. Algumas pessoas até falam, né, que burnout ou depressão ou doenças mentais é falta de Deus no coração, é falta de Jesus. Não é sobre isso. Mas sim. estar com a sua fé, estar próximo da sua crença, ele não só é uma ferramenta, mas é algo que nutre a alma e complementa qualquer terapia. Então foi algo que me ajudou e também tem me ajudado até hoje. Sim, sim. Estar com a minha família, se eu posso dizer que família é uma ferramenta, mas
sim. Eu não poderia deixar de mencioná-los, tá? Eu sei que não é, a gente não está na categoria Ah, ferramentas, mas eu acho que eu não poderia deixar de mencioná-los, porque sim. minha mãe, todas as vezes que a gente fala no telefone, ela termina a chamada de vídeo comigo e fala assim, olha, e põe a mão na cabeça e fala que tem uma santa que eu nem conhecia, que é protetora das cabeças, e fala, ó, que proteja a sua cabeça, que proteja a sua mente. Olha. A minha Aham, irmã e minha sobrinha sempre o tempo todo muito sim. próximas e toda vez junto comigo em momentos difíceis e ligando e estando junto comigo. Então, realmente eu não poderia deixar de citar eles nesse momento. E eu acredito que utilizar outras terapias complementares me ajudaram muito. A gente Uhum. trabalhou na terapia o método da Louise Isso. Reis, que foi uma metodologia que me trouxe uma ótima experiência para Sim. complementar nesse trabalho. Uhum. E eu lembro também que a gente usou muito também a questão da meditação. Você foi fazer esporte, né, Aline? Acho que tem algumas coisas que também te ajudaram bastante nesse processo, né? Você lembrou bem dessa parte. Eu lembro que você falava sempre para mim, você não pode nem pensar em não fazer atividade física, né? E eu não era muito fã. Uhum. E eu acho que quando eu entendi que a atividade física ela é uma ferramenta para a cabeça, ela Sim, pode ajudar o corpo, né? E tem seus benefícios físicos, sim. mas para mim, para o meu caso, a Uhum. atividade física ela é para a mente. Então, se Sim. você me vê, se você acompanha meu Instagram e me vê lá Uhum. postando os vídeos da academia, ou me vê trabalhando, né, na academia, né, treinando, quer dizer, Uhum. na academia, beleza, eu fico contente com o resultado físico, mas saiba que meu trabalho é emocional ali, e eu fiz Uhum. questão de investir em ter uma pessoa para me auxiliar, né, de ter um personal trainer. Sim. Às vezes a gente vai para a mesa de um bar e paga R$ 200 em bebida, mas não quer pagar um personal, né? Então, quanto Verdade. que isso faz diferença? Você escolher onde você quer investir. Eu acho que isso fez grande diferença na minha vida, foi trabalhar atividade física. Foi onde eu acredito que no meu retorno deu um salto Uhum. no meu processo de cura. Sim, sim, sim. Aqui a gente também está falando de todos os recursos que podem nos ajudar, né? A gente está buscando recursos para poder trabalhar e a gente sair do quadro. Quem está com esse quadro, né? Você está dizendo de vários recursos comportamentais, o apoio da família é fundamental. Acho que tem dois pilares fundamentais, é o espiritual e a família, né, Aline? O outro realmente são estratégias, mas se você não tiver essa base, realmente fica mais difícil passar por esse deserto, como você mesmo disse, né? Agora, também tem muitas pessoas que, neste quadro, precisa entrar com medicação. Como foi isso para você? Esse foi outro paradigma para mim, Uhum. porque se minha família, se meu pai já achava que psicólogo era psicocinta, né? Você imagina entrar com a medicação. Então, Uhum. quando nas nossas sessões você falou para mim, olha, você precisa procurar um psiquiatra, eu tomei a decisão de ir, mas porque eu não conseguia dormir, eu ainda estava naquela fase de eu não Sim, consigo dormir. sim. Então, ok, a gente tomar um remédio para dormir. E eu tinha assistido uma palestra da Bayer, onde a gente viu alguns profissionais falando sobre a dificuldade de dormir e a necessidade de eventualmente entrar com uma medicação para tirar daquele momento. Sim, E quando eu sim. fui ao psiquiatra, ele, durante todo o processo, né, da consulta e entender qual é o quadro, ele me receitou a medicação. E primeiro, né, é um paradigma, é um preconceito. Uhum. Saber que vai ser medicado é Uhum. outro preconceito. E eu digo meu preconceito, ainda não estou nem falando do restante, estou falando eu comigo, né? Uhum. E depois que eu aceitei tomar a medicação, é acertar a medicação, que é algo que Uhum. muitos pacientes acabam abandonando o tratamento por isso, porque testam, não existe uma receita de bolo para Uhum. medicação psiquiátrica, né? Uhum. Então você precisa, eu testei acho que 2 ou 3 remédios diferentes para dormir,
2 ou 3 antidepressivos diferentes para o burnout. Sim. E até entender qual a medicação, qual é o remédio e qual que é a dosagem, você precisa ter um pouco de paciência, de persistência e muita disciplina. E eu lembro novamente de você, Renata, falando para mim, você não pode perder um dia de tomar o remédio. E o Sim. médico explica, né, todo o ciclo que ele faz, a importância Sim. dessa disciplina. Uhum. Então, eu fico com muita gratidão por poder ter passado pelo psiquiatra, por poder fazer o tratamento. Estou há 20 dias de encerrar minha última medicação, estou super feliz, ganhei um presentão de Natal, que é Muito lindo. realmente Uhum. terminar todo o desmame, né, que é o processo, que é a Sim, maneira como eles chamam. sim, É um sim. tratamento longo, precisa ter paciência, já são Uhum. 2 anos fazendo tratamento, então Sim, sim, precisa ter paciência sim. e precisa decidir Uhum. realmente se cuidar, porque a gente é o que a gente tem, né? O nosso corpo, a nossa mente, Uhum. a gente se Uhum. cuidar. Sim, e é muito lindo, pessoal, ver, porque na realidade a Aline é uma pessoa, eu sempre falo que ela é muito inteligente e a gente tem que estar chegando no nível dela, e ela é muito questionadora. Mas é de uma humanidade que, assim, ultrapassa, porque neste período de 2 anos, eu também entrei num quadro de depressão, e eu falei, Aline, tô aqui, não sei como que você vai receber isso, porque psicólogo também é humano, também tem as adversidades, tem muitas coisas que acontecem, e como eu acho lindo, porque assim, eu cuidando desse processo de autoconhecimento dela, orientando para ir e passando paralelo por um momento de desafio também. E o quanto que a Aline me acolheu, o quanto que ela foi humana de ver assim, você não se resume a isso, como eu sempre falei para ela que ela não se resumia ao quadro que ela estava. E isso é muito importante, eu acho que isso gera conexão. Porque você vê humanidade no outro e você vê que um psicólogo também tem as suas fragilidades, eu acho que empodera para poder ajudar e dar mais. Porque entender a escuridão do outro, quando você já passou ou está passando, eu acho que a conexão acaba ultrapassando esses limites, né? Da dúvida ou da entrega, não é, Aline? Renata, foi realmente, eu lembro que a gente conversou sobre isso, você me perguntou como é que eu me sentiria sabendo que você estava passando por uma depressão. Sim, E acho que se fosse a Aline de alguns anos atrás, eu ia me questionar, né? sim. Achar que é algo que não tá bom, que é um desequilíbrio, e que Uhum. realmente é, mas é uma doença e precisa de tratamento. Sim, Então, sim. fico feliz de poder ter essa claridade que o Uhum. autoconhecimento me permitiu, Uhum. de poder trabalhar com uma profissional, com você que conhece Sim. exatamente do que se trata, que conhece Uhum. exatamente como se sente e que pode Uhum. me dar um tratamento ainda melhor nesses Uhum. momentos. Sim, sim. Olha, pessoal, eu estou conversando, tem algumas perguntas que está me direcionando aqui com a Aline, mas se vocês tiverem alguma pergunta ou quiser colocar alguma coisa, por favor, interaja aqui com a gente. Eu sei que vocês estão aqui, estou vendo as pessoas que estão. Vamos tornar aqui mais amplo. É uma sala de bate-papo numa telinha com 2 pessoas, mas todas estão online. Então fiquem à vontade se quiserem perguntar algo, tá? E perguntando mais para você, Aline, no processo do seu do burnout, agora você já está tendo a alta, né? Já o desmame, tudo, já está numa vida faz tempo aí nativa, né? Você diria que quais foram os principais aprendizados que você teve deste deserto que você passou, deste desafio que você vivenciou? Olha, eu lembro de ter visto um pensamento que me tocou muito em Uhum, termos de aprendizado. Ele diz assim que, mais ou menos assim, que antes de curar alguém, a gente precisa perguntar se a pessoa está disposta a desistir do que fez ela deixar doente, ficar doente. sim, Então, sim, sim. quando o meu maior aprendizado foi, eu estou disposta a deixar, a desistir do que me deixou doente, eu estou disposta a abandonar o que me Uhum, deixou doente. Então, eu aprendi a me conhecer, uhum, a entender o que me deixa doente, sim. e aí, na minha jornada de autoconhecimento, isso foi fundamental, e eu desisti. E eu abandonei as coisas que me deixaram doentes, né? Sim. É, eu desisti de adiar férias do trabalho, já estou na
indústria há um pouco mais de 20 anos e eu negligenciei muito os meus períodos de férias ou folga. Eu vinha de rotina assim que eu trabalhar 12 horas por dia era o básico, né? Era normal. Então eu desisti de trabalhar em rotinas de 12 horas por dia. Eu desisti do álcool, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de beber. Minha autoavaliação é que eu vivia uma compulsão por álcool ou até um alcoolismo. Embora minha mãe, se ver essa live, vai ficar triste comigo, ela fala que, não, você não era alcoólatra, filha, você só bebia demais. Eu falei, tá bom, mãe, se você quer pensar dessa forma. Isso. Mas eu abandonei, eu desisti do álcool, que era algo desse abuso, porque era algo que Sim. também me levava para fora, né, do meu equilíbrio. Eu desisti do sofá, de ser sedentária, eu treino hoje 5 vezes por dia fazendo musculação, que é algo que é muito bom para a cabeça. Faço meu exercício aeróbico também. Então, eu desisti do sedentarismo, foi o que eu desisti. E eu desisti também de ficar em mídias que não me agregam, né? Quando a gente olha, eu acho que isso é um ponto bem importante que para o burnout e para a depressão. Eu consumia muito mídias sensacionalistas. E essas mídias fazem com que a gente esteja com a cabeça e com o pensamento em outros lugares. Queria pegar um exemplo de um colega que eu tenho aqui no trabalho, o nome dele é Laerte, e ele estava comentando comigo, o filhinho dele, acho que acabou de fazer 1 ano, e ele estava comentando o primeiro dia que ele levou o filho dele para o shopping. O menino não conhecia o que era um shopping. E ele levou o nenê para o shopping. E aí, quando ele chegou, ele falou que em casa, ele falou que o nenê não conseguia dormir, ele estava muito agitado. Você imagina agora para um nenê vendo um shopping por causa de luzes, pessoas, movimentação? Imagina a gente consumindo, ou eu consumindo, mídia sensacionalista. O que isso não fazia para a cabeça? Então, eu desisti de consumir esse tipo de material. E eu entendi que cada pensamento que a gente tem é um lugar que a gente se coloca. Então, que Sim. tipo de lugar que eu quero colocar os meus pensamentos? Eu quero colocar meu pensamento em lugares que eu vou me fortalecer ou em lugares que eu vou adoecer? Eu desisti de levar uma vida acelerada, e esse é o último ponto que eu queria citar no meu aprendizado, Renata, que Sim. foi junto com as práticas que a gente fez do método da Louise Reis. Quando a gente Sim. trabalhou junto esse método, eu lembro que a gente começava com uma meditação. Sim. E a meditação, no começo, muita gente acha difícil, né, fazer meditação. Eu não Sim. consigo, eu não sou capaz, não tem jeito, eu sou Sim. muito acelerado, eu não vou conseguir. E a Sim. meditação, ela, independente se você é acelerado ou não, a meditação, ela serve para você ter um momento com você. E foi aí, na meditação que a gente fazia no método da Louise Reis, que eu abaixei aquele aplicativo Headspace Sim. e comecei a fazer meditação todos os dias. Então, quem passa aqui na minha sala e vê minha porta fechada e a luz apagada, Sim. acha que não tem ninguém, eu estou dormindo. Não, não é nenhum nem o outro, eu estou meditando. E é algo que eu decidi fazer e que também foi um divisor de águas em termos de aprendizado para mim. A Sim. meditação me permitiu aumentar o meu tempo de resposta. Entre o estímulo e a Isso. resposta, você ter um tempo maior. E quando eu tive os benefícios da meditação, eu não deixei mais de fazer, porque hoje eu consigo, seja numa discussão familiar, seja numa discussão no meu relacionamento, seja uma discussão de trabalho, quando esquenta, é mágico, tá? Eu consigo sair da discussão, pensar o que eu quero fazer, que resposta que eu quero dar, voltar e trazer para o assunto. E quando eu consigo fazer isso, eu tenho domínio da conversa. E eu dou a resposta, não aquela que eu vou me arrepender, mas a resposta que eu vou me orgulhar depois de algum tempo. É isso mesmo. Ai, que lindo ouvir você falar isso, hein, Aline? Assim, estou emocionada, como muitos devem ter. Até acho que é uma pessoa que trabalha com você está dizendo aqui que ela está
muito feliz em te ver nessa caminhada, que você cresceu muito bem, minha boss. Ela colocou aqui. Ah, é Sal. Sal veio fechando a porta aqui e parando para meditar. Ah, olha só. Então, assim, é super legal de ver aqui. Assim, eu de perto acompanhei, quantas outras pessoas que estavam junto com você acompanhou e tá celebrando com você essa conquista, esses aprendizados, né? Porque teve ganhos, né? Quando a gente passa por dificuldades, a gente pensa que só tem perdas. E na realidade, dentro de uma dificuldade, a gente ganha muitos presentes, ganha outro estilo de vida, ganha outras ferramentas. Então a gente sai melhor do que entrou. Então, é ruim passar por dificuldades, mas a dificuldade não pode ser olhada só como perda, e sim ela traz com ela consigo outros ganhos para a tua vida também, né? Para a nossa vida, né? E quando você fala das mídias, e assim, a neurociência já diz, o nosso cérebro ele não distingue o real do imaginário, e a gente ainda vê o real, ele vai alimentando, isso vai entrando como se fosse uma toxina no cérebro mesmo. E o pensamento tem o poder de mudar nosso estado de humor, nosso estado de reação para os dia a dia nosso. Então, é fundamental isso que você colocou, eu achei brilhante, porque realmente, quando se tem algumas ações práticas na vida, como você mesmo disse aqui que teve, foi a meditação, foi a terapia, foi o exercício físico, foi o apoio da família. Quantas coisas aconteceram nessa fase que te deram raiz e te deram mais coisas nessa bagagem da vida, não é, Aline? Sem dúvida, Renata. E eu acho que você comentou, né? A gente está passando por um momento de burnout ou de depressão e pode ser um momento difícil. Mas hoje mesmo eu estava lendo sobre um material em que passar por situações diversas é como passar por um terremoto. Mas o verdadeiro terremoto não é o problema que você está vivendo. Foi o que você viveu e te colocou nisso. Então, quando eu olho e penso em que eu passei por um momento de burnout e que foi um momento difícil, né? Para mim foi como atravessar um deserto. O verdadeiro problema não era o burnout, mas o verdadeiro problema é o estilo de vida que me levou àquilo, aos padrões em que eu estava vivendo que me levaram para aquilo. A gente descobre, ou eu descobri, eu vou comentar assim, que não tem uma vida pessoal e uma vida profissional, né? A vida é uma só. O que a gente fica tentando é buscar um equilíbrio e se dividir entre elas, e o burnout é uma das consequências. O elemento que falta, né, para a gente entender que o burnout é uma doença é estabelecer limites. E é como dirigir um carro, e acho que isso é como eu posso descrever para algumas pessoas. É como dirigir um carro numa estrada que tem uma placa lá, 80 quilômetros por hora. Mas um dia você se acha muito bom e tá tudo bem e dirige a 200. E você não entende o que está acontecendo. E aí você vai um dia a 200, outro dia a 200, terceiro dia a 200 e leva uma vida a 200. E a gente não entende a diferença entre uma noite mal dormida e uma vida mal dormida. E quanto mais a gente tenta se encolher para caber num espaço, mais a gente vai adoecer. Então, é um momento em que realmente foi minha oportunidade, eu tive a oportunidade de mudar o meu estilo de vida e mudar como eu vinha me comportando. E eu acho que é uma característica, eu vou ler depois o que a Samantha escreveu, mas antes eu quero complementar que essa característica, essa qualidade da Aline é muito importante, porque a Aline, ela tem como um perfil muito forte, uma pessoa muito disciplinada e muito determinada. Então, acho que quando deu um estalo na cabeça dela, puta, isso daí não tá me trazendo o que eu preciso para minha vida, foi a hora que ela tomou decisões importantes que transformou a vida dela. E isso é muito importante, né? A terapia é um caminho para isso, né? Que ajuda para o autoconhecimento e várias outras formas, mas como a Samantha colocou aqui, ó, a terapia é o alimento da alma e do espírito. Você se desenvolveu demais com sua mudança de vida, alimentação saudável e deixar a bebida. Eu acho que esse é um ponto, porque principalmente os executivos, pessoas que precisam participar de muitas reuniões, de muitos eventos, são muito convidados para a bebida.
E a bebida acaba se autorregulando, trazendo um bem-estar momentâneo, só que o prejuízo que isso traz, e a Aline conseguiu ter essa consciência, ele é devastador. E quando você muda, você vira a chave. A Aline é linda, eu falo assim, não acredito. Ela virou a chave de uma sessão para outra. Ó, parei, acabou. Nunca mais se falou nisso. E precisa dessa determinação, dessa perseverança e ter disciplina. Porque quando você faz escolhas que são saudáveis, você não tem nada a perder. Quando você cede, você começa a pagar o prejuízo, né? Então, a Samantha complementa aqui que a terapia, a atividade física mudou a vida da Aline, né? E que a Aline está de parabéns. E é real mesmo, né? Então, acho que isso é importante pontuar. A Daisy também colocou aqui, Aline. A Aline é maravilhosa, já me emocionei, já chorei, já sorri, já vibrei vendo e ouvindo vocês. Olha que lindo! E é verdade, porque a Aline é muito autêntica, né? A Aline é um ser humano incrível, muito humana, muito inteligente, uma ouvinte como poucas. Parabéns. Isso que eu falo. Eu nunca cito o nome, né? Mas eu sempre falo. Eu tenho uma cliente, você vê como ela é focada. Ela não tem essa, eu vou para a Alemanha, Renata, desmarca a sessão. Não, eu vou para a Alemanha, que horário que a gente pode encaixar a sessão? Então, assim, muitas pessoas querem ter resultado, mas não investem em si. E a Aline é das pessoas que investe nela. Então, assim, é a perseverança, a persistência que traz o retorno. Não é à toa que ela está onde ela está, que ela tem os resultados da vida que ela tem, tanto profissional quanto pessoal. E me fez lembrar assim, dá para ser feliz no pessoal e no profissional, né? Então dá para ser feliz, sim, essa é a realidade. Para quem não sabe, eu fazia, acho que alguns anos atrás, na terapia, né, Renata? Ela falou, dá para ser feliz no pessoal e no profissional. E a gente teve um debate, eu acho que eu até fiquei brava, né? Eu falei, eu não concordo, isso não funciona. Ou você dá certo no trabalho, Isso, ou na vida pessoal. Sei que a gente pegou uma discussão e falei, olha, tudo bem, eu discordo, sim. e isso não é possível. Acho que você Uhum. pensou, né, na sua experiência e na sua sabedoria, falou, tá É. bom, vai, deixa ela achar isso daí, E hoje deixa eu ela tô falando pensar. aqui, né, Aline? Vamos lembrar, dá para ser feliz nos dois, entendeu? E eu Né? tenho que falar, e dá para ser feliz dos dois, porque Nos dá mesmo. dois, não é? Então, acho que é isso que é legal. E estar. Eu acho que eu brinco assim, a gente deu um match, né, Aline? Porque a gente teve uma construção da confiança, de indo. Eu lembro de várias cenas lindas que a gente teve, de poder trazer, porque como a Aline é uma pessoa muito inteligente, muito articulada, tem muitos recursos, eu sofri muita sabatina com essa mulher. Muita sabatina. Mas fui lá, não vai dar certo, vamos lá. E quando consegue estabelecer essa confiança, né, Aline, as coisas fluem, né? E desperta o que é melhor que já estava dentro de você mesmo, né? Isso é muito Com legal. certeza. Foi realmente, vem sendo, né, uma jornada muito, muito especial. Sim, sim. Eu estou recebendo uns elogios aqui, mas eu não vou falar que tem vergonha, tá? Ô, Samanta, não vou falar nada. Vou passar. Quando é comentário da Aline, a gente fala. Mas vamos lá. Mas Né? obrigada Ó, pelo eu vou falar, elogio. minha irmã está colocando aqui, ó. Vocês duas estão de parabéns. Sim, Não sim. tem cura sem uma profissional tão boa. Você é maravilhosa, Ai, Renata. não, acho. Então, eu fico feliz, muito obrigada. Mas, para a gente ir finalizando, Aline, com tudo isso que você colocou, que é lindo, eu acho que essa live ela é maravilhosa. Eu vou trazer muitos recortes dela, porque ela traz muito, muito conteúdo. E de quem viveu, eu acho que quando a gente vive, tem muita essência, né? Você consegue. Não, ninguém me contou, nenhum livro me contou. Vivi, é isso, acontece assim. Claro que cada um vive de uma forma, mas o geral é isso que acontece. A cura, ela vem dessa forma, de tomar decisões saudáveis, de tomar decisões sábias e de poder ter, que a gente até falou na minha postagem, lá eu escrevi burnout errado na postagem, teria que separar. Renata, a coragem de ser imperfeita, realmente a coragem de ser imperfeita e de ser vulnerável, que nos faz buscar recursos, né, Aline? Isso é muito legal. Mas para finalizar, eu queria que você desse aqui uma mensagem. A gente não precisa fazer uma hora, já faltam 15 para 6, mas passasse uma mensagem para quem for assistir essa live, para quem está aqui também, o que
que você aconselha para as pessoas no cuidado neste mês que é da saúde mental? E para não viver tantas adversidades assim, você que já viveu, já passou por esse deserto, qual é o conselho, qual é a dica que você dá até para a tua equipe, se for vir assistir essa live, para muitas pessoas que estão aí na vida que vão estar nos assistindo, o que você diria, você que passou já por um processo assim? É, olha, eu gostaria de sonhar que ninguém precisasse passar por isso. Uhum. Mas, de alguma forma, seja pelo nosso estilo de vida, ou seja pelas escolhas que a gente fez, algum dia ainda a gente vai ter muitas pessoas vivendo por essa jornada. Primeiro, o grande ponto que eu traria, e talvez o principal, é se observar. Isso. A gente, como eu estava comentando, às vezes a gente não percebe a diferença entre uma noite mal dormida e uma vida mal dormida. Então, a gente entra, eu entrei dentro de um automático entre eu estou dormindo mal, então é normal que eu esteja irritada, é normal que eu esteja sem paciência, é normal que eu não consiga prestar atenção nas coisas ou que a minha capacidade cognitiva fique diferente. E a gente precisa prestar atenção na gente e atenção no que as pessoas que nos amam dizem. Então, eu lembro quando eu estava abusando do álcool, minha irmã uma vez falar para mim: eu nunca te vi desse jeito, eu nunca te vi dessa forma. O que aconteceu para você? Foi um dia que eu abusei muito da bebida. Ela falou: eu nunca te vi desse jeito. E eu não esqueço que ela falou isso para mim. E quando a gente se observa com detalhe, a gente percebe as mudanças. Ou alguém muito próximo da gente pode nos dar essas luzes, né? Essas dicas de que tem alguma coisa que não tá legal. Que não é só um dia que eu tô de mau humor, que já são semanas que eu não tô bem. E principalmente, se você estiver passando por isso, se alguém que está escutando é a pessoa que está passando por isso nesse momento, eu faria a pergunta de volta. O que você diria para o seu melhor amigo que está passando por isso? O que você diria para o seu irmão que está passando por isso? A maioria de nós, se não todos aqui, diriam para essa pessoa: você precisa procurar um médico, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um psiquiatra. E por que não dizer isso para você mesmo? Como é que você vai ter compaixão do outro sem começar tendo sua autocompaixão? Então, cuidar de si mesmo primeiro para poder ajudar e cuidar dos outros. E esse é o momento da gente cuidar de nós primeiro para poder cuidar dos outros. Eu acho que isso seria o principal que eu diria. E isso já é bíblico, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você, né? É como a ti mesmo. Então, como que você pode dar o melhor para o próximo se você não está dando o melhor para você, que tem que ser em primeiro lugar? E isso não é egoísmo, né? Então, a gente precisa disso. E você teve a sabedoria de poder acolher. E tanto é que você traz a fala. Eu lembro da minha irmã falando isso. Eu lembro de ter visto. E acho assim... não querendo bater muito nisso, Aline, mas essa questão da bebida ela é muito importante, né? Porque como ela é aceitável socialmente, você perde a mão, você normaliza uma coisa que te faz mal, né? E não só aceitada, como é cobrada, né? O ponto que eu percebi muito quando eu parei de beber, eu tinha que justificar. Mas por que você não vai beber? Não, toma só mais um pouquinho. Não, aceita, pega aqui. Não, eu tenho uma cerveja sem álcool, sei lá, sem álcool. Sempre existe uma pressão para que a gente faça o uso e até o abuso, né? Isso mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem as últimas falas aqui, Aline, dizendo que o vô pediu para falar, que eu aprendi muito nesta live. Já até esqueci da cinta. A Laura colocou aqui. Ai, meu Deus, o pessoal tá lá ouvindo. Daí a Laura também complementou, me dando parabéns e obrigada por ter te ajudado.
A Piti, você é nosso orgulho. Você é o orgulho da sua família mesmo, né? Não tem como não ser, né, dona Aline? É bem por aí mesmo. E a Sal falando, My Boss, parabéns pela coragem de trazer a sua história e mostrar que é possível. E a você, Renata, parabéns também pela condução e também por apenas ser um ser humano que ajuda na cura e também, também busca a sua. Ninguém dá aquilo que não tem, a gente precisa estar... Psicólogo dizer que não faz terapia, que não busca autoconhecimento constante, porque enquanto eu estiver viva eu tenho desafio. Se eu não tiver alguém também para me ajudar, passar por ele, como que eu vou ajudar meus clientes? Não tem como, né? Deve estar toda capenga, não vai dar certo. Mas, Aline, eu agradeço muito a todos vocês que passaram por aqui, que estão aqui finalizando com a gente. Agradeço muito por estarem aqui. Fica aberto o meu contato aqui no Instagram. Se quiserem fazer perguntas, se quiserem fazer mais algum comentário, será sempre muito bem-vindo, bem acolhido. Me acompanhe no programa Amanhã na Band, da TV Band Vale, TV Band Vale. Eu estou todo sábado no programa com o Café com Renata Bueno. Se você não é do Vale e quer assistir, é só acessar o YouTube, colocar Programa Amanhã na Band, na TV Band Vale, que você vai ter acesso ao programa e ao Café com Renata Bueno, que cada sábado eu trago um tema. Aline, quer colocar alguma coisa para finalizar? Minha gratidão eterna, Aline. Você se supera. Cada vez você me surpreende mais. E não é só a mim, tantas pessoas colocando aí também, né? Renata, queria te agradecer, mas eu acho que eu nunca vou ser capaz de agradecer o tanto que você me ajuda e me ajudou em todos esses anos. Vem sendo um privilégio ter conhecido um ser humano e um profissional como você. Acredito que a gente não se encontrou por acaso e eu fico muito feliz com essa parceria que a gente tem, seja como cliente, seja aqui na live, e eu espero levar sempre isso para a vida. Agradeço muito tudo que a gente vem fazendo, agradeço demais a minha família, que são as pessoas, são os amores, realmente os amores da minha vida. Sim. Gratidão a todos, elogio aqui para você, que a nossa live foi boa. Então, a gente vai deixar gravada e vocês podem visitar, pode encaminhar para as outras pessoas. Vamos ajudar mais pessoas, porque teve muitas preciosidades na fala da Aline aqui, que vai ajudar muitos. Obrigada. Certo? Um beijo, fica com Deus. Beijo. Até breve. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.